Você já percebeu como uma pequena escolha pode mudar tudo? Às vezes, basta uma palavra mal colocada, uma reação impensada, e todo um caminho de sabedoria pode ser comprometido. O sábio Salomão descreve isso em Eclesiastes 10 com uma ilustração poderosa. Assim como uma mosca morta pode estragar todo o perfume do perfumista, assim um pouco de tolice pode corromper a sabedoria e a honra. E eu quero convidar você a refletir comigo. Se pequenas decisões têm tanto peso, o que dizer de escolhas maiores? Aquelas que definem não apenas a nossa vida, mas também a forma como somos lembrados. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque juntos vamos descobrir lições profundas sobre a diferença entre o sábio e o tolo, lições que continuam atuais mesmo depois de 3.000 anos. Hoje nós vamos percorrer, passo a passo, o capítulo 10 de Eclesiastes. Aqui, Salomão nos mostra que a verdadeira diferença entre o sábio e o tolo não está apenas nas palavras que eles dizem, mas nas escolhas que fazem, na forma como reagem às adversidades e até na maneira como lidam com o poder, o trabalho e a língua. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa sabedoria antiga continua atual, revelando verdades que iluminam nossa vida diária, desde as nossas relações pessoais até os desafios que enfrentamos em tempos de líderes insensatos e sociedades confusas. E no final, você vai perceber que esse texto não é apenas um retrato do passado, mas um chamado urgente para que cada um de nós escolha viver com prudência, disciplina e fé. Então já aproveita e se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas que precisam dessa mensagem de sabedoria. Salomão inicia o capítulo 10 com uma ilustração muito simples, mas profundamente impactante. Assim como uma mosca morta faz o perfume do perfumista exalar mau cheiro, assim um pouco de insensatez estraga a sabedoria e a honra. O que ele está dizendo é que não importa o quanto uma vida seja marcada por acertos, basta um deslize, uma escolha impensada, uma reação precipitada e toda a credibilidade construída pode ser manchada. É como a mosca no unguento, pequena, mas suficiente para comprometer a essência inteira. Essa verdade se vê em muitas histórias bíblicas. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, pastor, guerreiro, rei que expandiu Israel. Mas um único passo em falso, seu pecado com Batseba, marcou sua biografia para sempre. A lição está aí. A sabedoria é frágil quando não vigiamos. Uma atitude tola pode se sobrepor a uma vida inteira de escolhas corretas. Por isso, Salomão nos chama a sermos vigilantes, atentos, disciplinados, e ele aprofunda essa ideia no versículo 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o do tolo para a esquerda. Aqui, a linguagem não é política, mas espiritual. Direita simboliza o lado certo e esquerda, o errado. É o contraste entre a boa escolha e a má escolha. O sábio escolhe a vida, como Deus já havia dito em Deuteronômio. Ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas o tolo não enxerga, não discerne. Ele sempre se inclina para o lado errado. Sempre toma a decisão que o afasta daquilo que é bom e agradável diante de Deus. E como se não bastasse, o versículo 3 nos mostra que a tolice não se esconde. Quando o tolo anda pelo caminho, falta-lhe entendimento, e a todos mostra que é estúpido. Ou seja, o tolo não consegue disfarçar sua insensatez. Suas palavras, suas atitudes espalhafatosas e precipitadas acabam denunciando sua falta de sabedoria. Até no silêncio, diz a Escritura, o tolo poderia ser tido por sábio.
mas ele insiste em falar sem pensar, em agir sem ponderar, e assim expõe sua própria vergonha. Aqui já temos um ponto forte para refletir. Será que temos guardado o coração e as nossas escolhas? Ou estamos deixando que pequenas tolices estraguem a essência daquilo que Deus está construindo em nós? Salomão era rei. Ele conhecia como poucos os perigos de ter governantes imaturos, injustos ou tolos no poder. E por isso, no capítulo 10, ele insere conselhos preciosos sobre essa realidade que atravessa gerações. No versículo 4 lemos: se a indignação do governante se levantar contra ti, não deixes o teu lugar, porque a calma evita grandes pecados. A lição é essa: quando um governo insensato persegue, oprime ou age de forma injusta, a reação mais sábia não é fugir nem revidar com a mesma fúria, mas manter firmeza e serenidade. A resposta branda desvia o furor, já ensinava o livro de Provérbios. Depois, Salomão descreve a inversão de valores que nasce de governos tolos. O tolo é posto em grandes alturas, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. O que ele retrata é uma sociedade de ponta cabeça, onde pessoas despreparadas ocupam posições de autoridade, enquanto os que poderiam servir com sabedoria são desprezados. Isso não é apenas uma observação antiga. Quantas vezes, em nossa própria época, vemos aplaudir o que deveria envergonhar e zombar do que deveria ser honrado? Quando líderes insensatos governam, a nação sofre. O povo é oprimido, os valores se invertem e a justiça é trocada pela conveniência. Salomão sabia disso não apenas por sabedoria divina, mas pela própria experiência. Seu filho Roboão herdou o trono e, em vez de ouvir os conselhos maduros, seguiu a insensatez de seus amigos. O resultado foi a divisão do reino e o enfraquecimento de Israel. A mensagem é atual. Governos insensatos podem dividir povos, corroer valores e conduzir a sociedade ao colapso. Mas a postura do sábio, mesmo em tempos assim, é permanecer firme, íntegro e prudente, confiando que a justiça de Deus sempre prevalece. Salomão também fala sobre como a insensatez se manifesta no trabalho. Nos versículos 8 a 10, ele apresenta ilustrações que parecem simples, mas carregam um peso profundo. Quem abre uma cova, cairá nela. Quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Aqui, a mensagem é: todo trabalho envolve riscos. A sabedoria não está em evitar o esforço, mas em agir com cautela, tomando as devidas precauções. O insensato ignora os perigos e se torna vítima da própria imprudência. No versículo 10, ele acrescenta: se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria alcança o êxito. O recado é poderoso. Gastar tempo afiando o machado não é tempo perdido. O trabalhador sábio se prepara, se especializa, planeja. O tolo, pelo contrário, trabalha sem estratégia, desperdiça energia e, no fim, se cansa sem resultados. Essa lição vai muito além do campo físico. Ela fala da vida espiritual e da nossa caminhada de fé. Quantos de nós queremos vencer batalhas sem nos preparar? Queremos resultados sem disciplina, frutos sem vigilância. Mas Salomão nos lembra: sem afiar o machado, o esforço é inútil. E no versículo 11, ele amplia ainda mais: se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o encantador. Ou seja, não basta ter conhecimento, é preciso agir na hora certa. A sabedoria também é saber o tempo de cada coisa, porque atrasos podem ser fatais. O sábio entende que o trabalho precisa ser feito com preparo, cautela e prontidão.
O tolo, por sua vez, age sem pensar, sem se preparar e acaba colhendo apenas frustração e dor. Se até no trabalho a insensatez traz riscos, quando ela se manifesta na língua, os danos são ainda maiores. Salomão escreve no versículo 12: as palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. Ou seja, as palavras do sábio edificam, fortalecem, ajudam. Já as palavras do tolo destroem, ferem e podem até arruinar a própria vida de quem as pronuncia. No versículo 13, ele continua: o começo das palavras da boca do tolo é estultícia, e o fim do seu falar é loucura perversa. A ideia é essa. Desde a primeira até a última palavra, o discurso do insensato é confusão. Ele abre a boca e já espalha problemas, termina de falar e deixa atrás de si apenas discórdia e feridas. E no versículo 14, lemos: o insensato multiplica palavras, ainda que o homem não sabe o que há de ser. E quem lhe poderá dizer o que será depois dele? Aqui, Salomão mostra que o tolo fala sem parar, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter certeza. Ele prefere encher o ar de palavras vazias a guardar silêncio. E como diz a Escritura, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Essa advertência é poderosa. Quantas vezes não vemos ambientes destruídos por palavras impensadas? Uma conversa maldosa, uma crítica precipitada, uma fofoca, tudo isso carrega o peso de incêndios que se espalham rapidamente. Tiago compara a língua a um pequeno fogo que incendeia um bosque inteiro. É um instrumento capaz de trazer vida ou morte, bênção ou maldição. Por isso, Salomão nos lembra: a língua insensata não apenas prejudica os outros, mas devora o próprio tolo, arruinando a sua própria vida. Depois de mostrar os perigos da insensatez no coração, no governo, no trabalho, nas palavras e na liderança, Salomão nos conduz a uma reflexão inevitável. Qual tem sido a nossa postura diante da vida? A verdade é que a tolice não está apenas nos outros, mas pode habitar em nós se não vigiarmos. Uma palavra impensada, uma escolha precipitada, uma reação descontrolada, e podemos comprometer aquilo que Deus está construindo em nossa caminhada. Mas a Escritura não nos deixa sem esperança. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que, mesmo em meio à insensatez dos homens e à inversão de valores do nosso tempo, temos em Cristo a fonte de sabedoria e a força para permanecer firmes. E ele também nos advertiu em Mateus 24, 9 e 12, que antes do fim haveria perseguição, engano e frieza espiritual como nunca houve. Se esses dias já estão diante de nós, mais do que nunca precisamos escolher o caminho da prudência e da fé. O contraste entre o sábio e o tolo não é apenas um detalhe de comportamento. É, na verdade, uma questão de vida ou morte espiritual. O sábio escolhe guardar o coração, vigiar os lábios, trabalhar com diligência e confiar em Deus. O tolo, por outro lado, se perde em prazeres, descuido e arrogância, colhendo destruição. Esse é o chamado do texto. Em um mundo cada vez mais confuso, vivamos com sabedoria do alto, sabendo que a verdadeira vitória não está nos homens, mas naquele que já venceu o mundo. A história dos sábios e dos tolos não é apenas sobre escolhas humanas, mas sobre o destino eterno. A diferença entre eles está em quem confiam. Os tolos confiam em si mesmos, mas os sábios se rendem a Deus. Eclesiastes 10 nos mostra que a tolice pode arruinar governos, dividir nações, destruir reputações e até consumir vidas.
mas a sabedoria preserva, edifica e conduz para mais perto de Deus. Essa mensagem é um convite. Não permita que pequenas moscas, pequenas atitudes impensadas estraguem a essência daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Vigie, guarde o coração, discipline os lábios e escolha sempre o caminho da vida. Lembre-se das palavras de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. A verdadeira sabedoria começa quando nos colocamos diante de Deus com humildade e fé. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que também sejam edificadas pela sabedoria da palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. E que o Senhor nos ajude a viver cada dia com prudência, coragem e esperança, até o dia em que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima.